A noite no Rio de Janeiro era fria e úmida. Um vento gelado percorria as avenidas do Leblon, mas dentro do restaurante, o Visconde, a temperatura era perfeitamente quente, quase irrespirável pela fumaça da riqueza. O lugar não era apenas um local para jantar. Era um santuário, um clube onde a elite empresarial e social do Brasil vinha gastar em uma só noite o que muitos brasileiros não ganham em um mês. Lustres gigantes derramavam uma luz dourada e suave sobre mesas de jacarandá, talheres de prata e cristais finos. Ali, em sua mesa habitual, a melhor do salão, estava sentada Sofia Guimarães. Aos 32 anos, Sofia não era apenas rica, era a rainha, a empresária mais implacável e temida da moda brasileira, tendo construído um império de alta costura avaliado em bilhões de reais. Ela vestia um modelo de estilista, uma peça de arte de mais de 150 mil reais, e seu olhar, emoldurado por sobrancelhas perfeitamente desenhadas, denotava sucesso e uma estranha e profunda solidão. Naquela noite, como sempre, Sofia havia pedido seu ritual. O famoso filé mignon grelhado com manteiga de alho trufada, harmonizado com um exclusivo vinho tinto do Vale dos Vinhedos Gran Reserva. Mas enquanto ela cortava um pedaço do filé, sua expressão não mudava. O sucesso, as fortunas, as viagens, tudo tinha gosto de nada. Estava vazia, e essa sensação era o único luxo que o dinheiro não podia tirar. Lá fora, grudada no enorme janelão do Visconde, estava Lara. Tinha apenas 10 anos, mas seus olhos azuis, cheios de lágrimas e marcados por olheiras, a faziam parecer muito mais velha. Lara era conhecida entre os poucos que se atreviam a vê-la como a pequena loira da rua. Estava havia 6 meses vivendo ao relento, desde que fugiu da família Siqueira, seus tutores, após denunciar maus tratos e abusos que ninguém acreditou. Sua roupa, que um dia foi bonita, era agora um monte de trapos sujos que mal a cobriam do frio. Mas o aroma, meu Deus, o aroma! O cheiro de carne assada, trufas e pão fresco que vazava pelas frestas do restaurante fez seu estômago se contorcer com uma dor aguda e latejante. Não comia nada decente havia 3 dias. A necessidade era um furacão que apagou o medo. Lara reuniu toda a coragem que lhe restava, aquele pequeno fogo azul em seus olhos, e empurrou a pesada porta. Ei! Você, menina! O que faz aqui? O maître a deteve, um homem alto e de terno pinguim, com uma expressão de absoluto desprezo. Mas Lara já havia visto Sofia. Ela era a única mulher sozinha em uma mesa grande e, de alguma forma, seu perfil frio não parecia tão aterrorizante quanto o resto. Dirigiu-se a ela com passos vacilantes, tremendo não apenas pelo frio, mas pela humilhação. Com licença, senhora, sussurrou com a voz embargada, o lábio tremendo. Eu estou há muito tempo sem comer. Poderia me dar o que a senhora não for mais terminar? Sofia levantou o olhar do celular, um modelo exclusivo e caríssimo. Pela primeira vez na noite sentiu algo. Não era interesse, nem pena. Era um golpe seco no peito. Viu aquela menina diminuta com o cabelo loiro sujo, mas ainda bonito. Seus olhos azuis, exatamente do mesmo tom de seu vinho, estavam cheios de uma mistura devastadora de esperança e pânico. E suas mãozinhas de criança que tremiam visivelmente de fome. Há quanto tempo você está sem comer, pequena? Perguntou Sofia, e para surpresa de si mesma, a doçura de sua voz era quase estranha. 3 dias, senhora. Na segunda-feira, achei um pedaço de pão na lixeira, mas hoje já é quinta. Nesse momento, a empresária mais implacável do Rio de Janeiro sentiu algo estalar dentro de sua couraça. Não foi uma ideia. Foi um impulso violento, uma força que a fez levantar-se da cadeira. Sente-se aqui, ao meu lado, disse, movendo a cadeira de veludo. O garçom empalideceu e se aproximou imediatamente, nervoso. Senhora Guimarães, com todo o respeito, a menina não pode... O regulamento, a clientela... Sofia, sem sequer olhá-lo, pousou a mão no ombro da menina com uma firmeza que gelou o sangue do funcionário. Eu disse para ela se sentar e para trazer um prato extra. A voz de Sofia não era alta, mas era uma ordem, o tipo de voz que fazia tremer diretores executivos.
O garçom engoliu em seco e assentiu, derrotado. Lara sentou-se ao lado de Sofia, sentindo o aroma do perfume caro, a maciez do veludo e a sensação avassaladora de que estava em um sonho que logo se quebraria. O garçom trouxe um prato novo, talheres limpos e, por ordem expressa de Sofia, um chocolate quente e grosso. "Qual o seu nome, preciosa?" perguntou Sofia, cortando uma porção do filé mignon que custava mais que o aluguel mensal de muitas famílias. "Lara, senhora", respondeu a menina, surpresa pelo tratamento. "Lara", repetiu Sofia com um sorriso que não lhe aparecia havia anos. "Você é minha convidada. Coma, e depois vai me contar toda a sua história." Lara não hesitou. Pegou o garfo e, embora tentasse ser educada, a fome venceu. Começou a comer o filé como se fosse o manjar mais incrível do mundo, fechando os olhos a cada mordida. Enquanto Lara comia, o silêncio era interrompido por sua voz suave, às vezes suspirando. "Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 8 anos. Me mandaram para a família Siqueira de acolhimento. No começo pareciam boa gente, mas só queriam o dinheiro que o governo dava por mim." Sofia escutava, a fúria crescendo em seu estômago, uma raiva que não sentia desde que construiu seu império à base de batalhas. "Me punham para limpar, cozinhar para eles, cuidar dos filhos deles. Nunca me mandavam para a escola, diziam que eu era inútil e que devia ser grata." "E os conselhos tutelares?" perguntou Sofia, a voz quase um murmúrio. "Quando eu lhes contava o que acontecia, não acreditavam em mim. Diziam que eu era problemática, que era só uma criança mal agradecida que inventava coisas." Lara tomou um gole do chocolate e, pela primeira vez em meses, sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. "Há 6 meses, o seu Siqueira..." A menina fez uma pausa. Seus olhos azuis se encheram de sombras. "Tentou me tocar. Eu gritei e fugi. Desde então tenho vivido na rua. Durmo sob os arcos da Lapa, às vezes no Campo de Santana. Quando chove muito, eu entro na estação do metrô, mas a polícia sempre me tira." Lara largou o garfo e olhou para Sofia com uma sabedoria que não deveria ter uma criança de 10 anos. "O mais difícil não é o frio nem a fome, senhora Sofia. O difícil é quando as pessoas olham para você. Olham como se você estivesse suja, errada, como se a culpa de ser pobre fosse sua." Sofia, a mulher de ferro, sentiu seus próprios olhos marejarem. Ela, que jamais chorava em público, nem mesmo em particular, estava prestes a se quebrar em pedaços pela confissão de uma menina que acabara de conhecer. "Lara, você não tem culpa de nada. É apenas uma menina incrivelmente corajosa que teve muito azar." "A senhora é muito boa", disse Lara. "Mas por que a senhora está tão triste?" A pergunta atingiu Sofia como um tiro. Como podia essa menina, que não tinha nada, ver sua dor oculta? "Seus olhos, senhora. Embora a senhora sorria para a foto, seus olhos estão tristes, como os meus quando sinto muita saudade da minha mãe de verdade." Sofia entendeu. Ela tinha todo o dinheiro do mundo, mas Lara, a menina de rua, conservava a única coisa que lhe faltava: a capacidade de ver a verdade no coração das pessoas. "Vou levar você para um lugar quente esta noite, Lara", disse Sofia, tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. "É sério?" Lara a olhou com uma mistura de esperança e medo puro. "A senhora não vai me deixar na rua, como todos fazem?" "Eu prometo", disse Sofia, sabendo que essa promessa era o início de um caminho sem volta. Minutos depois, a magnata e a menina de rua seguiam no banco de trás de um Mercedes blindado rumo ao exclusivo cobertura de Sofia, na Zona Sul. Lara ficou muda, com os olhos arregalados, olhando as luzes da cidade. Era a primeira vez em 6 meses que se sentia segura, embora uma parte dela gritasse que isso era bom demais para ser real. O cobertura era um palácio de vidro e design minimalista. "É como um sonho, senhora", sussurrou Lara, admirando os tetos altíssimos e a vista de toda a cidade. "Agora você vai tomar um banho quente. Vou procurar algo de minha roupa limpa para você dormir. Amanhã vemos o que faremos."
Quando Lara saiu do banheiro de visitas com o cabelo loiro brilhando, limpo e perfumado, e vestida em um suéter de cachemir que lhe chegava aos joelhos, parecia outra menina. Você está lindíssima, disse Sofia, sentindo isso de verdade. A acompanhou até o quarto de hóspedes, uma suíte com lençóis de seda e uma vista espetacular. Senhora Sofia, por que a senhora está me ajudando? Perguntou Lara, com a voz baixa sob os lençóis. Sofia sentou-se na beirada da cama. Sempre pensei que o sucesso, o dinheiro, era tudo. Mas esta noite, ao ver você comer com tanta alegria e ao ouvir sua história, entendi que eu nunca tinha feito nada realmente importante. Talvez eu precisasse mais de você do que você precisa de mim. A senhora me ensinou algo também, disse Lara. O que, minha menina? Que ainda existem pessoas boas neste mundo. Sofia lhe deu um beijo suave na testa, apagou a luz e fechou a porta. Desceu as escadas até a sala, serviu-se de uma bebida e olhou pela janela. A cidade era um tapete de luzes. Sabia que sua vida, seu império e seu coração haviam mudado para sempre. E, ao mesmo tempo, uma preocupação sombria se instalou em seu peito. O medo de que a menina, tão acostumada à fuga, voltasse a escapar. O silêncio no penthouse da Zona Sul era um luxo, mas naquela noite parecia uma ameaça. Sofia Guimarães não conseguiu dormir. Ficou na sala olhando os títulos econômicos em seu tablet, mas sua mente voltava insistentemente a Lara. A menina estava segura, finalmente. Sofia se sentia estranhamente leve, como se um fardo invisível que carregara por anos tivesse se dissipado com a chegada daquela pequena alma maltratada. Era uma sensação poderosa, quase viciante. O alarme de seu smartphone marcava 3h14 da manhã. Justo quando pensou em tentar ir para a cama, um ruído sutil, como o estalo da madeira, a despertou completamente. Sofia levantou-se abruptamente, o coração batendo como um tambor de guerra. Correu descalça pelo chão de mármore em direção à suíte de hóspedes. Sua mão tremeu por um instante antes de abrir a porta. A cama de seda estava perfeitamente arrumada, quase como se ninguém a tivesse usado. Estava vazia. O pânico a atingiu no peito, frio e brutal. Ela tinha ido embora. Sofia correu para verificar o banheiro, o closet. Nada. A janela, contudo, estava ligeiramente aberta, dando para o terraço. Lara, que passara 6 meses esquivando-se de perigos nas ruas, encontrara uma saída. Enquanto o desespero a inundava, Sofia notou um objeto diminuto sobre o criado mudo. O bloco de notas e a caneta que havia deixado para Lara. Havia uma nota escrita com letra trêmula e infantil. Querida senhora Sofia, a senhora foi muito boa, a mais boa de todo o mundo. O suéter é muito macio, mas eu só vou lhe trazer problemas. Pessoas como eu não podem ficar em lugares bonitos. Eu sou suja, sou má. Obrigada pelo melhor sonho e pelo jantar mais gostoso da minha vida. Me perdoe. Lara. Sofia sentiu o mundo desabar. Não era um capricho. Era o trauma da menina, a voz da família Siqueira e a crueldade da rua, dizendo-lhe que era indigna de ser amada. A culpa a queimou. Não devia tê-la deixado sozinha. Às 6h, em ponto, Sofia já havia percorrido de pijama de grife os arredores de sua cobertura na Zona Sul e até se aventurou a espiar as entradas do metrô. O desespero a fez agir impulsivamente. Finalmente chamou a polícia, mas o delegado de plantão respondeu com uma indiferença pasmosa. Senhora Guimarães, isso acontece com frequência. São crianças de rua, são instáveis, não confiam. Com certeza voltou para seu ambiente natural. Não há sequestro, apenas uma fuga. Faremos um boletim, mas não podemos mobilizar recursos por uma menina sem registro. Sofia desligou, sentindo o desprezo das instituições. Não, a polícia não a ajudaria. Ela mesma o faria. Naquele instante, tomou a decisão que mudaria sua vida mais que qualquer casamento ou negócio. Não se renderia. Encontraria Lara e lhe demonstraria que merecia todo o amor do mundo. Música de ação, mas com toque emocional, marcando a mudança de foco de Sofia. Durante os 4 dias seguintes, Sofia Guimarães transformou a busca por Lara em sua única prioridade.
Seu império da moda parou de repente. Senhora Guimarães, temos uma reunião com os investidores chineses e a bolsa de valores caiu 2%. Dizia-lhe ao telefone Clara, sua assistente executiva com a voz histérica. Sofia, que em outra vida teria feito sua assistente tremer por uma notícia dessas, estava no centro da cidade colando cartazes com a foto de Lara. Cancele a reunião, Clara. Reprograme tudo. E diga à minha equipe jurídica para colocar todos os investigadores particulares da cidade para trabalhar. Mas, Sofia, os relatórios indicam que a queda é de 3%. A mídia está preocupada com sua ausência. Sofia parou em uma esquina, sentindo o ar sujo do centro do rio em seu rosto. Lara é mais importante que qualquer negócio, Clara. O dinheiro sempre volta. Uma vida, não. Que os investidores se preocupem. Meu negócio agora é encontrar essa menina. Essa mudança radical chocou a elite. A famosa rainha da moda estava em todas as notícias, mas não por uma passarela, e sim por buscar desesperadamente uma menina de rua. Os rumores variavam desde que era sua filha secreta até que havia enlouquecido. Sofia, contudo, só sentia uma fúria fria e uma determinação férrea. Contratou os melhores investigadores, mas sabia que a rua era o território de Lara. Percorreu a pé o campo de Santana debaixo dos arcos da Lapa e cada lugar que Lara havia mencionado, perguntando a ambulantes, moradores de rua e outras crianças da rua. Muitos a olhavam com desconfiança, pensando que era uma assistente social. Se me disserem onde ela está, dou 5.000 reais, dizia mostrando uma nota. O dinheiro, no final, provou ser o único idioma universal. No quinto dia de busca, Sofia estava esgotada e à beira de um colapso. Tinha dormido apenas algumas horas em seu carro blindado. Eram 11 horas da manhã, quando seu celular tocou com uma ligação de um número desconhecido. Sim, respondeu Sofia com a voz rouca. Sou do ponto de cachorro-quente em frente ao metrô Cinelândia, senhora. Vi os cartazes. A menina do cabelo loiro. Era um vendedor ambulante chamado Pedro, que tinha visto a recompensa. O coração de Sofia disparou. Onde ela está? Diga-me onde. Está aqui, debaixo de uma banca de jornais, senhora. Não se mexe, parece muito doente. Está tremendo muito. Usava a mesma roupa suja do cartaz. Sofia lhe deu o endereço exato, garantindo que o dinheiro já estava a caminho. Sua mente ficou em branco. Havia apenas um destino. Música dramática no máximo. Som de buzina de carro em alta velocidade. Sofia dirigiu o Mercedes como nunca havia feito, sem se importar com os limites de velocidade ou os olhares. Deixou o carro mal estacionado e correu em direção ao lugar. Lá estava ela. Lara estava caída sobre o cimento, sob a estrutura metálica de uma banca de jornais fechada. Suas roupas limpas da outra noite tinham sumido. Vestia novamente os trapos sujos e rasgados. Estava encolhida em posição fetal, e a tosse seca que a sacudia era terrível. A pele de seu rosto, coberta de sujeira, ardia de febre. Lara, gritou Sofia, ajoelhando-se no chão, sem se importar com a lama nem com o risco. Lara mal levantou as pálpebras, que estavam avermelhadas e inchadas. Senhora Sofia, eu sou só um sonho. Vá embora. Não, minha menina, não sou um sonho. Eu estou aqui de verdade. Sofia a tocou. A pele de Lara estava fervendo e seu corpo era leve como uma pluma, debilitado pela fome e pela doença. Por que você foi embora, Lara? Perguntou Sofia, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, pela primeira vez em anos. Porque eu não mereço coisas bonitas, sussurrou Lara, com a voz quase inaudível. Eu sou suja, sou má. Escute-me bem, Lara. Você é a coisa mais preciosa que já conheci, disse Sofia, tomando-a nos braços. O medo de perdê-la, a urgência de salvá-la, lhe deu uma força sobrenatural. E eu nunca mais vou deixar você. Sofia a levantou, segurando o corpo ardente da menina contra o peito, e correu para o carro. Sabia que desta vez a batalha não era apenas contra a rua, mas contra o tempo. A salvação de Lara e a redenção de Sofia acabavam de entrar na fase mais crítica. O Hospital Copador, no Rio de Janeiro,
nunca havia visto uma cena como a que se desenrolava na emergência. Sofia Guimarães, a rainha da alta costura, com roupas de grife amassadas e cabelo desgrenhado, estava parada, rígida, enquanto médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente com Lara. A menina, apenas um esqueleto sob a pele ardente, foi diagnosticada com pneumonia bilateral grave, complicação da desnutrição e da exposição extrema ao frio. "Nós a encontramos bem a tempo, senhora", disse o Dr. Ricardo, um homem com o rosto cansado. "Se ela tivesse passado mais uma noite na rua, não sei se teria sobrevivido. Ela precisa ficar internada." Sofia assentiu, incapaz de falar. Sua mente, acostumada a calcular lucros de milhões de reais e a tomar decisões executivas em segundos, estava paralisada pelo medo mais primitivo: o medo de perder. A enviaram para um quarto privativo, frio e esterilizado, que contrastava brutalmente com o luxo barroco de sua cobertura. 6 dias e 6 noites. Esse foi o tempo que Sofia Guimarães passou sem sair do lado da cama de Lara. Cancelou todas as videochamadas, ignorou as notícias sobre sua queda na bolsa e mal comeu. A magnata que havia construído um império à base de implacabilidade havia se transformado em uma mãe em vigília. Sua assistente, Clara, tentou convencê-la a ir descansar. "Sofia, você parece um fantasma. Os investidores estão preocupados de que a vejam assim." "Não me importo com o que vejam", respondeu Sofia com o olhar fixo no monitor de sinais vitais. "Esta menina fugiu de mim porque se sente indigna da minha bondade. Eu não vou dar razão a ela. Se eu tiver que esperar aqui até que ela saiba que eu não vou embora, eu o farei." Nesses dias de quietude forçada, Sofia fez algo que não fazia há anos. Confrontou a si mesma. O silêncio do hospital era ensurdecedor. Percebeu que seu sucesso era uma máscara, uma armadura. Era rica, mas completamente estéril, incapaz de criar um laço emocional verdadeiro. Lara, que mal respirava, havia preenchido sua vida de propósito e, ao mesmo tempo, de terror. A menina passava a maior parte do tempo dormindo ou alucinando por causa da febre, tossindo com um ruído oco e doloroso. Em seus sonhos murmurava nomes: Siqueira, suja, má. Sofia segurava sua mão, sussurrando: "Você está segura, minha menina. É corajosa. Você é minha." Música suave, quase de ninar. No 7º dia, às 10 horas da manhã, Lara abriu os olhos completamente. Estavam claros, já não alucinados. Viu Sofia, que estava cochilando, com a cabeça apoiada na cama. "Senhora Sofia?" Sofia despertou de repente. "Meu amor, minha menina?" Aproximou-se rapidamente. "A senhora ficou aqui o tempo todo?" Perguntou Lara com voz fraca, olhando o rosto cansado de Sofia, que mostrava a evidência de uma semana de angústia. "Sim, minha vida. Onde mais eu estaria?" disse Sofia, acariciando-lhe o cabelo. Lara não respondeu com palavras. As lágrimas começaram a escorrer por suas têmporas, silenciosas e libertadoras. "Ninguém", sussurrou Lara. "Ninguém nunca ficou comigo quando eu estava doente. Os Siqueira me trancavam no banheiro até a tosse passar." Sofia lhe segurou a mão, sentindo a pequena pressão de seus dedos frios. A couraça de Sofia se quebrou completamente. "Lara, quero lhe perguntar algo muito importante." A menina a olhou com medo. "Você quer vir morar comigo, né, para sempre? Mas eu não sou sua filha. Poderia ser. Eu gostaria de adotar você. Gostaria que você fosse minha filha, legalmente. Ter seu nome, que fosse uma Guimarães. Que sua casa fosse a minha casa." Lara não conseguiu conter a emoção. Explodiu em um choro de alívio que fez todo o seu pequeno corpo vibrar. "É verdade? Posso ter uma mãe? De novo? Uma de verdade? Serei a melhor mãe do mundo para você, Lara. Eu juro pela minha vida." Enquanto se abraçavam naquele quarto de hospital asséptico, ambas souberam que haviam encontrado o lar que procuravam. Sofia havia encontrado seu propósito e Lara, sua salvação. Havia um laço que não era biológico, mas de puro afeto e destino. Música avança, tornando-se otimista e calorosa. 6 meses depois, a adoção era um fato. Lara Guimarães vivia na cobertura da Zona Sul.
Ia a uma das escolas particulares mais prestigiadas do Rio e tinha tudo o que uma menina podia desejar. Mas a maior mudança era a atmosfera de Sofia. Já não era a mulher sombria. Agora, sua risada era genuína, e seu tempo se dividia entre seu corporativo e as funções escolares de Lara. "Mãe Sofia, por que a senhora não vai ao escritório hoje?" perguntou Lara durante o café da manhã, feliz por vê-la em casa. "Porque eu entendi que o dinheiro sempre pode ser ganho, meu amor, mas o tempo com você, meu tempo de qualidade, nunca mais volta. O negócio pode esperar." Sofia estava cumprindo sua promessa e Lara florescia. Sua inteligência e carisma logo a tornaram popular, mas seu passado, embora invisível, era um fantasma que não a deixava. O ponto de virada dessa nova vida chegou em uma tarde de terça-feira, quando Lara voltou para casa. A menina subiu para seu quarto e se trancou. Sofia a encontrou chorando, soluçando em silêncio. "O que está acontecendo, minha vida? Fizeram algo com você?" Lara, com o rosto afundado entre os lençóis de seda, murmurou. "Uma garota da sala, a Renata, me perguntou. Perguntou se era verdade que eu fui uma mendiga. Disse que minhas roupas não me caem bem e que eu não mereço estar neste colégio." A dor nos olhos de Lara não era pelas palavras, mas pelo medo. O trauma da indignidade havia retornado. "Mãe Sofia", disse Lara com a voz embargada, "e se elas tiverem razão? E se eu não merecer esta vida? Eu sou só uma menina suja que a senhora resgatou." Sofia se ajoelhou à sua frente, segurando o rosto dela entre as mãos. A empresária sabia que a maior batalha não era contra a bolsa de valores, mas contra aquela voz interior de desprezo. "Escute-me bem, Lara", disse Sofia, sua voz firme, com a intensidade de uma dona de mundo. "Você não está aqui porque eu comprei você. Você salvou a minha vida. Antes de conhecê-la, eu era rica, sim, mas era completamente vazia. Você me ensinou o que significa amar de verdade. Você não é meu resgate. Você é meu milagre, minha heroína." Mas Sofia sabia que apenas as palavras não bastariam. Tinha que combater a vergonha de Lara com um ato público, desses que só uma Guimarães podia fazer. Música de marcha e determinação. Na manhã seguinte, às 9h30, Sofia Guimarães chegou à escola particular, não como uma mãe normal, mas com a presença imponente de uma figura pública. Pediu para falar com a turma do 5º ano. Diante de 30 crianças de famílias ricas, Sofia parou ao lado de Lara, que estava pálida. "Crianças, quero lhes contar uma história", começou Sofia, sua voz ecoando na sala. "Quero falar da noite mais importante da minha vida." E narrou o encontro na O Visconde, a coragem de Lara ao pedir ajuda, a dureza de sua vida na rua, sua fuga e o desespero de sua busca. Não suavizou nada. Falou da pneumonia, do medo de perdê-la. "Lara não está aqui porque é rica. Lara é minha filha porque ela tem o coração mais grande e a coragem mais profunda que já conheci. Ela não é apenas minha filha", disse Sofia, olhando diretamente para Renata, a menina que havia criticado Lara. "Lara é minha heroína. Ela me ensinou o verdadeiro significado da vida." Quando Sofia terminou, houve um silêncio impressionante na sala. Ao se romper, as crianças não zombaram, e sim rodearam Lara, a olharam com uma mistura de admiração e incompreensão. Desde aquele dia, Lara não só se tornou popular, mas respeitada. O fantasma da vergonha havia sumido, banido pelo amor de sua mãe. A nova Lara Guimarães, a menina corajosa que sobrevivera à rua e salvara uma magnata de sua própria solidão, havia chegado para ficar. O tempo, que antes se arrastava com tédio para Sofia Guimarães, agora voava com propósito. 6 meses após a adoção, sua vida já não era medida em trimestres fiscais, mas em marcos de bondade. Sofia, a mulher que havia desprezado o sentimentalismo, criou a Fundação Lara Guimarães, uma organização dedicada a resgatar e reabilitar crianças que, como sua filha, viviam ao relento. A cobertura da Zona Sul, antes um monumento à solidão minimalista, agora fervilhava de vida. Desenhos de Lara cobriam a geladeira. Risadas e tarefas escolares haviam substituído o silêncio opressor. "Mãe Sofia",
A senhora acha que meus pais de verdade lá do céu estão contentes por a senhora cuidar de mim? Perguntou Lara em uma noite. Tenho certeza, meu amor. Você conseguiu me fazer feliz de uma forma que nem 1000 desfiles de moda puderam. Sofia transformou sua mente executiva em um motor de filantropia. Abriu centros de acolhimento em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. A nova empresária, a que tinha o coração no centro de suas decisões, era infinitamente mais implacável e bem-sucedida que a antiga. 2 anos após aquele encontro fortuito, o Visconde, Lara, que já tinha 12 anos e havia se transformado em uma adolescente extraordinária, tornou-se a embaixadora mais jovem da fundação. Seu passado, em vez de ser uma vergonha, era agora sua arma mais poderosa. Durante uma visita a um centro em São Paulo, Lara conheceu Regina, uma menina de 10 anos com o olhar perdido e triste. Regina se recusava a falar com os psicólogos. Lara sentou-se ao lado dela, em silêncio. Eu também não tinha casa, disse Lara com simplicidade, sem grandezas nem pena. Dormia sob os arcos da Lapa. Regina a olhou incrédula. É sério? Você também era uma garota de rua? Sim, e aprendi algo muito importante. Não importa de onde você vem, só importa para onde você vai e as pessoas que você escolhe para a viagem. Eu conheci minha mãe, e tudo mudou. Nesse momento, Regina começou a chorar. Um choro que desarmou sua couraça. Lara havia conseguido em 5 minutos o que semanas de terapia não conseguiram. Demonstrar que o futuro era possível. Sofia, olhando a cena de longe, compreendeu que o verdadeiro legado de sua fortuna não seriam seus vestidos, mas o coração curador de sua filha. Música em crescendo, preparando-se para o clímax. No dia do 3º aniversário de Lara como uma Guimarães, Sofia organizou uma festa na fazenda da família, nos arredores da cidade. O evento era discreto, apenas amigos próximos e pessoas da fundação. Lara estava radiante. Os presentes eram luxuosos, sim, mas o mais importante não estava embrulhado em papel brilhante. Ao cair da noite, Sofia subiu em um pequeno palco. O silêncio foi total. Há 3 anos, começou Sofia, sua voz firme, mas carregada de emoção. Esta menina que vocês veem aqui, linda e forte, se aproximou da minha mesa e me pediu minhas sobras. Eu era a mulher mais rica, a mais sozinha. Ela era a mais pobre, a mais generosa. Sofia fez uma pausa e olhou para Lara, cujos olhos se encheram de lágrimas de amor puro. Lara, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, nem no mármore dos pisos. Está no amor que se dá e se recebe. E eu recebi mais amor de você em 3 anos do que tive em toda a minha vida. Sofia pegou um documento legal do púlpito. Por isso, Lara, meu milagre. Hoje decidi doar metade do meu patrimônio à Fundação Lara Guimarães. R$1 bilhão para ajudar todas as crianças sem teto do Brasil e, com o tempo, da América Latina. Lara ficou sem fôlego. 1 bilhão. Você é a razão dessa doação. Você me ensinou a viver e a amar. Eu amo tanto você, minha menina. Eu também amo você, mãe, respondeu Lara. Naquela noite, enquanto olhavam as estrelas do terraço, Lara se aninhou ao lado de Sofia. Mãe, disse Lara, a senhora acha que meus pais estão orgulhosos de você pelo que fez por mim? Espero que sim, minha vida. Tá, pois eu sei que sim, porque a senhora conseguiu me fazer de verdade feliz. Sofia fechou os olhos, sentindo que finalmente havia construído algo que valia a pena. Uma família baseada no amor verdadeiro. Música diminui, transição para tom de epílogo, melancólico, mas esperançoso. 3 anos depois. Lara já tinha 14 anos. Era uma adolescente extraordinária, que se destacava no colégio e dirigia, com o pessoal da fundação, os novos projetos. Sofia havia se aposentado da alta costura para se dedicar completamente à filantropia. Em uma noite, no aniversário de seu encontro, voltaram o Visconde. A mesma mesa, o mesmo garçom daquela noite fria, que agora as recebia com profundo respeito, como a realeza. Lara, com a elegância inata de uma Guimarães, pediu o filé mignon grelhado.
O mesmo prato. Sabe o que eu penso, mãe? Disse Lara, enquanto esperavam o jantar. Naquela noite não fui eu quem pediu as sobras. Foi o destino que nos obrigou a nos encontrar. Por que você diz isso, minha vida? Porque a senhora precisava de mim tanto quanto eu precisava de você. A senhora era rica, mas estava sozinha. Eu era pobre, mas tinha muito amor para dar. O destino apenas equilibrou a balança. Nesse momento, aproximou-se uma menina de 8 anos, cabelo escuro, olhos enormes e assustados, com roupas sujas e rasgadas. Era a imagem exata de Lara 6 anos antes. Com licença, senhoras, sussurrou a pequena. Poderiam me dar um pouco de pão? Sofia e Lara se entreolharam. Nos olhos de Lara não havia pena, mas o reconhecimento de uma alma gêmea, e um sorriso que sabia de tudo. Como você se chama, preciosa? Perguntou Lara. Não Sofia. Júlia. Júlia, quando você comeu pela última vez? Ontem de manhã. Lara moveu a cadeira ao seu lado. Sente-se aqui, Júlia. Você é nossa convidada. Então chamou o garçom. Outro prato de filé mignon, por favor. E um chocolate quente bem grosso para a minha nova amiguinha. Enquanto a pequena Júlia comia, com a mesma gratidão desesperada que Lara havia demonstrado anos antes, Sofia entendeu que o círculo havia se fechado. A bondade não era um ato. Era uma herança que se transmitia de coração para coração. Mãe, sussurrou Lara, olhando para Júlia. Acho que encontramos uma nova irmãzinha. Eu acho que sim, respondeu Sofia. E enquanto Júlia se maravilhava com sua primeira refeição quente em dias, 3 gerações de mulheres se uniam. Uma que havia aprendido a amar, uma que havia aprendido a ser amada e uma que estava prestes a descobrir que um milagre, às vezes, só precisa de um prato de filé mignon para começar.